Mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo para a vidente Luz de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, olho para o meu doce Jesus com a majestade própria da sua divindade e ele me diz: minha amada, como me regozijo com as criaturas humanas que decidem se converter e não declinam dessa decisão. Diante da urgência de serem firmes, fortes e decididas a serem abençoadas por mim. Os meus filhos, durante o processo de conversão, vão deixando pedaços de carne, mal cheirosas que carregam consigo e, sem se darem conta, continuam sendo cegos espirituais e soberbos inúteis. A humanidade está saturada destas criaturas e é urgente que elas tenham a força de se olharem tal qual elas são, com os seus defeitos pessoais e não olharem para os defeitos dos outros. Há coisas que, de tanto serem repetidas, são pedras pesadas que, unidas ao corpo como espinhos, nos levam a sofrer com a falsa sabedoria, com as aparências passageiras e típicas dos lobos em pele de cordeiro. Olhem para esse momento e para como põem os pés sobre a terra. Estão firmes, se sentem firmes, filhos. Esta firmeza será perpétua. Olhem para os seus irmãos que estão provando a amargura da dor e a força da natureza. Eu vos chamo a adentrarem no caminho da verdade, mas da verdade humilde, da verdade que ama, da verdade que se doa, da verdade que não deseja tudo para si, da verdade que conhece o caminhar do verdadeiro Filho meu, em quem eu uso o cinzel para esculpir. Meus filhos, sem a doçura da verdade e sem a discrição da verdade, vocês só conseguirão se impor, serão amados ou rejeitados. E para que eu lhes enviei? Eu lhes enviei para serem fraternos, cumpridores dos mandamentos. Confundem o levantar a voz perante os seus irmãos com demonstrar força, poder ou sabedoria. Dessa forma, conseguem o efeito contrário e são rejeitados. A maioria dos meus filhos sofrem perseguição daqueles que não me amam e perseguição criada por eles próprios. Os meus filhos não apenas são perseguidos, como serão ainda mais, pois o meu amor divino na criatura humana faz o inimigo da alma vomitar e os envolve através dos instintos baixos e da soberba, que é a mestra das almas caídas. Possuem perseguidores e não sabem. A inveja é a má companheira e grande perseguidora da própria criatura. A ignorância do soberbo é uma grande perseguidora dele mesmo. A insensatez é uma feroz perseguidora dele mesmo. A incompreensão dos irmãos se volta contra a própria criatura e sobre o seu metro quadrado. Alguns desvios espirituais repercutem na própria criatura e se expandem aos seus semelhantes. Meu Jesus me mostra a criatura humana quase sem caminhar, de tanto se arrastar sobre si mesma e não se deixa cair por capricho, ao se negar a acolher os pedidos divinos para se transformar interiormente, transformação que deve começar por olhar para si próprio e se dar conta de que não é como nosso Senhor espera de um bom filho. Depois ele me disse: minha amada, a humanidade caminha fortemente para o sofrimento. O mal prevalece e os meus filhos desprezam o bem. Basta uma criatura humana de pensamentos indivíduos para causar mal a todos,
ao seu redor. Uma única criatura de bem transforma o mundo e aqueles que ela toca em sua vida. Diga-lhes, minha filha, que os elementos açoitarão a humanidade em geral e que devem se preparar, auxiliando-se uns aos outros. Diga-lhes que os corações de pedra os levam a adaptarem-se ao maligno opressor da alma, a serem mais duros que, inclusive, corre um grande risco de se unirem ao demônio. O sofrimento se aproxima rapidamente. Tantos países sofrerão que um país não conseguirá auxiliar os outros, não dará o tempo necessário. A Europa, berço de grandes proezas para a humanidade, deixará de ser isso diante do que a espera. A tomada de países e a invasão que se imporá pela força. Haverá um momento em que as fronteiras não servirão para as pessoas se deslocarem de um país para o outro, mas para transportarem os prisioneiros de guerra. Os meus filhos ficarão chocados com o que viverão diante da maldade exterior da criatura humana nos momentos cruciais de decisão. Um breve silêncio. E o meu adorado Senhor Jesus Cristo continua: amada, eu envio o meu amadíssimo anjo da paz, não para que a criatura humana espere ser salva, sem méritos pessoais, ou pense que ele chegará para mudar o seu trabalhar e agir, porque a mudança já deveria ter ocorrido em vocês, mas ele vem para dar a minha palavra aos que têm sede de mim, aos que desejam converter-se em meio ao domínio do anticristo, com a humildade angelical de quem, sendo preparado pela minha mãe, é o tesouro da minha mãe para estes momentos. O meu anjo da paz é o anjo por ser um mensageiro fiel da minha palavra, que conhece com perfeição, e é aquele que foi designado pela minha casa para vos ensinar a lei do amor. Amados filhos, não temam, porque meus anjos da guarda vos protegem e protegerão. Sejam filhos exemplares e receberão a melhor recompensa, a minha casa como herança. Que as minhas bênçãos sejam em cada um de vocês, o bálsamo que vos atrai para mim, dando uma bênção extensiva a todos. Ele me disse: abençoo a todos, meus amados. Seu Jesus. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Comentário de Luz de Maria. Irmãos, diante dessas palavras do meu amado Jesus, as palavras humanas são desnecessárias. Meu Senhor e meu Deus, eu creio em Ti, mas aumentai a minha fé. Minha Mãe, santuário de amor, enche-me de Ti, para que eu não caia nas garras da minha própria vontade, enlouquecida pelo mundano. Fiquem agora com a oração antiga de São Miguel Arcanjo e rezem todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Muito obrigado por terem ficado comigo até o final do vídeo. Peço que faça conhecidas as mensagens do céu para toda a humanidade. Quem compartilha também evangeliza.